Fala, curiosos universais! Hoje estamos aqui no nosso canal para podermos falar de um tema que muitos gostam e muitos não gostam: torturas medievais. Porque geralmente quem não gosta é porque tem o estômago fraco. Muito bem, hoje temos uma convidada especial aqui no canal, Maria Clara Braz Nascimento. Maria Clara, é um grande prazer ter você aqui no canal, Maria Clara. Oi, curiosos universais. Estou muito feliz de poder participar desse vídeo. Eu também, Maria Clara, também. Bora lá! Hoje eu escolhi Maria Clara para fazer esse vídeo por conta que ela é uma grande amiga minha e também eu achei que ela seria uma das pessoas mais apropriadas para isso porque ela é muito inteligente e além disso ela é muito amiga minha. Vamos lá! A primeira tortura de hoje irá ser um empalamento. Vocês não devem conhecer muito bem essa tortura, porque essa tortura foi utilizada principalmente pelo Vlad III. Maria Clara, como funcionava mais ou menos essa tortura? Bom, gente, havia uma estaca que atravessava o corpo do torturado. E a vítima ficava ali até morrer, sentindo dores horríveis, intensificada mais ainda pela falta de água ou pela sede. É uma técnica meio assim desumana. Não é uma técnica que muita gente gosta não. Agora iremos falar sobre 2. Touro de ferro. Nossa, que tipo de tortura é essa? O que pode ser esse touro de ferro? Maria Clara, me diga uma curiosidade sobre esse touro de ferro. Uma curiosidade que eu pesquisei é que o touro de ferro é uma das maiores máquinas de tortura que foi inventada pelo homem até hoje. Era uma tortura bem pesada, gente, porque o que se baseava nessa tortura? O que se baseava basicamente era a pessoa tinha que forjar seu touro de bronze, ferro ou de outro material. Aí simplesmente o condenado que tinha que forjar, gente. Aí depois ele era botado dentro desse touro. E aí uma fogueira era botada debaixo do touro e o ferro e o bronze começavam a se aquecer. E aí a pessoa era cozida viva lá dentro. E se a pessoa gritasse lá dentro, os gritos dela iriam sair pela boca do touro, que tinha um pequeno buraco. E iria aparecer o quê? Iria aparecer o touro fazendo uma tortura bem realmente, né? Oi. E eu pesquisei aqui e eu fiquei com certa dúvida. É verdade que dependendo do touro não dava nem para ouvir os gritos da pessoa? Sim, dependendo do touro, mas maioria dos casos não era essa situação, porque eles queriam se divertir com a morte do condenado, geralmente, né? Aí se o condenado começasse a fazer o touro começasse a fazer isso, iria ser uma forma de diversão. Aí o povo iria gostar mais, mas geralmente sim, tinha esse tipo de boi que não dava para ouvir nem a voz do condenado. Muito bem, agora iremos falar sobre uma pena de morte, vamos dizer assim, que até hoje é conhecida, que até hoje podemos se dizer que é praticada, vamos dizer assim. Porque, vamos lá, é uma pena de morte, assim, que não é tão cruel assim, mas tecnicamente é. Essa pena de morte é enterrado vivo. Pode parecer meio estranho, mas sim, é enterrado vivo. Como é que funcionava mais ou menos isso? Mas espere, eu esqueci de uma coisa muito importante, galerinha. Maria Clara, me diga uma curiosidade sobre esse touro, sobre esse enterrado vivo. Bom, sobre o enterrado vivo, geralmente os condenados eram obrigados a cavar o seu próprio buraco ou túmulo. Geralmente era isso mesmo. Tanto é que isso daí era bem cruel. E quando o condenado, além de ser obrigado a cavar seu próprio túmulo, era botada uma estaca lá embaixo
Porque quando os soldados empurrassem o condenado lá para baixo, onde é que ele ia cair? Bem de barriga na estaca. Ou seja, ele ia perfurar a barriga e ele acabaria morrendo. Algumas pessoas acabariam morrendo por causa disso, outras não. Outras iriam morrer por causa do sufocamento pela terra mesmo, porque tinha alguns que não morriam por causa disso, né? Muito bem. Agora vamos para uma das piores torturas que tem aqui nessa lista, gente. Eu nem sei porque que inventaram esse tipo de tortura, gente. É uma tortura bem cruel. Essa tortura se chama roda de ruptura. Maria Clara, por favor, me diga uma curiosidade sobre a roda de ruptura. Bom, uma curiosidade é que geralmente os condenados eram. Uma curiosidade sobre a roda de ruptura é que era usado para executar penas capitais desde a antiguidade clássica. Ou seja, essa prática é usada há muito e muito tempo. Exatamente. Tanto é que ela era uma prática medieval, né? E tinha vários tipos de roda de ruptura. Por exemplo, tinha um que você era girado nessa rodinha, né? E tinha fogo embaixo dessa roda, ou seja, você ia cozinhando aos poucos. E também tinha outra que você simplesmente nem era cozinhado, você simplesmente era o quê? Você simplesmente era, vamos dizer assim, como podemos dizer isso? Que nem Tiradentes. Tiradentes foi esquartejado, pois você iria ser esquartejado nessa roda, em alguns casos. Muito bem. Vamos para a quinta e última tortura. Essa tortura é o enforcamento composto. Gente, se você tem estômago fraco, nem ouça a curiosidade sobre isso e nem ouça a gente falando sobre isso, gente. Bora lá, Maria Clara, me diga uma curiosidade sobre o enforcamento composto. Bom, vamos lá, Arthur. O enforcamento composto geralmente era uma tortura que levava a uma morte lenta, porque passava por várias etapas antes do enforcamento. E para concluir essas etapas e fazê-las, era necessário que a pessoa estivesse viva. Por isso, levava uma morte lenta. Exatamente, né? Porque a pessoa tinha que estar viva até o enforcamento. Ou seja, o anjo da morte, responsável por punir o condenado, tinha que ser bem em anatomia humana, porque realmente tem que ser um trabalho bem assim para poder entender. Mas bora lá, como funcionava esse enforcamento composto? Tudo começava lá nas ruas da cidade, em uma espécie de procissão. O condenado era amarrado em um cavalo. Na verdade, não era amarrado em um cavalo, ele era amarrado por uma corda a um cavalo. Aí ele era arrastado pelas ruas da cidade, assim. Nossa, eu tô sendo arrastado. E aí, simplesmente, depois dele ser arrastado... depois não. Quando ele era arrastado, ele simplesmente... as pessoas podiam jogar qualquer coisa nele. Podiam jogar tijolo, podiam jogar um cavalo, podiam jogar qualquer coisa. Podiam jogar até uma casa em cima dele se quisessem, mas não era possível, né? Então aí depois disso ele era julgado. Depois ele era simplesmente judiado pelos anjos da morte. Depois disso ele era posto lá no lugarzinho onde é a forca, né? Só que ele ainda não era enforcado. O que acontecia? Simplesmente Ele passava por mais torturas. Ele passava por mais torturas. E aí depois dele ser judiado pelos anjos da morte, o que acontecia? Os anjos da morte abriam a barriga dele, pegavam as tripas dele e depois tacavam fogo nelas. E eles tacavam fogo perto do condenado, para o condenado poder ver suas tripas pegando fogo. E depois os olhos do condenado eram retirados. Nossa, que coisa, né? E aí depois ele finalmente era enforcado. Nossa, tanta coisa só pra isso. Não faz sentido, né?
Pois é, e nunca vai fazer. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, espero que vocês deixem várias visualizações, muito like e muitas inscrições novas, né? Porque nosso primeiro vídeo, gente, teve mais de 100 visualizações, se eu não me engano. E aí agora, gente, o último vídeo que a gente teve, que eu botei, só teve, se eu não me engano, 30 visualizações, se eu não me engano. Gente, é bem decepcionante isso, porque olha a comparação de 100 para 30. É incrível, né, gente? Mas eu queria agradecer a todas as pessoas que contribuíram para esse vídeo de hoje. Ou seja, eu queria agradecer muito a meus pais. Eu queria agradecer a Maria Clara Braz Nascimento. Eu queria agradecer a João Pedro. Eu queria agradecer a Tasso Sampaio Brito. Eu queria agradecer um monte de gente. Se desse tempo eu falava de todo mundo. Só que esses são os que mais ajudaram. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Maria Clara, pode ir se despedindo. Foi uma honra ter você aqui no canal, viu, Maria Clara? Foi uma honra participar desse vídeo. E é isso, crianças universais. Eu fico por aqui. Vou me despedir de vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Deixar o like e mandar para geral esse vídeo para termos outros vídeos. Exatamente! Yeah!